apertar um botãozinho. Está fechado. É só apertar. A hora que eu falar, aperta. Pode começar? Voltar um pouquinho só para pegar o registro de vídeo. Tá? Boa tarde a todos. Estamos dando início à segunda reunião do Fórum Permanente de Políticas Públicas da cidade de São Carlos. Tivemos a preocupação de fazer com que vocês recebessem previamente a ata da primeira reunião, mas isso não foi possível, uma vez que tivemos problema com a empresa que faz a ata pelo sistema Closed Caption. Então, como a ata é bastante extensa, se todos concordarem, nós levaremos para casa essa ata, faremos a leitura e na próxima reunião nós discutiremos e submeteremos a votação a ata dessa primeira reunião. Todos concordam? Tá. Sendo assim, nós devemos passar para o segundo ponto desta reunião, que é o regimento interno do Fórum Municipal Permanente de Planejamento de Políticas Públicas. Foi elaborada uma minuta que deve ser analisada por todos e submetido ao crivo de todos para a gente configurar, consagrar um texto como o documento que vai reger os nossos trabalhos. Só para se ter uma ordem das coisas, o primeiro documento legal que nós temos é uma resolução. Resolução é o documento que tem equivalência de lei interna para a Câmara. É uma resolução que cria o fórum e que estabelece esse fórum como uma unidade permanente da Câmara Municipal. Essa disposição terá que, num segundo momento, fazer parte do regimento interno da Câmara. A presidência da Câmara já está tomando as providências nesse sentido. Então, nós temos a resolução que cria o fórum, a criação desse fórum vai fazer parte do regimento interno da Câmara Municipal, portanto, vai ser votado pelos vereadores. E este regimento interno que nós vamos estar discutindo, ele vai se transformar também num documento da Câmara Municipal. Por quê? Porque o raciocínio é o seguinte: embora no limite da nossa utopia, se nós queremos, se nós gostaríamos que a sociedade civil tivesse a força de, por si só, criar um organismo, um instrumento para discutir, para fomentar políticas públicas, seria ótimo. Enquanto não tem, a Câmara
raciocinou e decidiu tomar a iniciativa de procurar estabelecer parceria com a sociedade civil e criar um fórum permanente para discutir políticas públicas. Então, na nossa primeira reunião, nós discutimos esse aspecto. Mas naquela reunião, houve manifestação de interesses que não estavam de início contemplados nas nossas preocupações e nos nossos textos. Nós estávamos pensando numa direção, quando confrontamos o que pensávamos com a realidade, nos rendemos à realidade e vimos que que o processo seria mais rico se a gente operasse algumas modificações. E essas modificações que a gente, de alguma forma, discutiu na reunião passada, estão contempladas nesse documento que está aqui. Então, eu acho que a gente poderia estar fazendo uma leitura rápida disso para chegar a alguns pontos que possam significar a novidade disso. Quem é que poderia ler? Pode ser, Ademir. Você ia falar? Olha, Zuaito, eu posso fazer isso super rápido. Primeiro porque eu já passei por isso. Não, ponto por ponto, Leia a gente dá uma paradinha para completa. Artigo por artigo, onde alguém achar que deva fazer alguma interrupção para alguma explicação, e eu mesmo devo algumas explicações, a gente interrompe para dar a explicação. Então vamos fazer assim, a gente faz um rodízio. Eu começo e são Tá bom. 8 páginas, todo mundo lê uma página, pode ser? Legal. Ou um capítulo? Pode ser. Então vamos lá. Regimento interno do Fórum Municipal Permanente de Planejamento de Políticas Públicas. Capítulo 1, da natureza e finalidade. Artigo 1, ou artigo 1º. O Fórum Municipal Permanente de Planejamento de Políticas Públicas, instituído pela Resolução número 299, de 7 de junho de 2017. Doravante também reconhecido nesse regimento pela sigla FMPP, é órgão permanente da Câmara Municipal de São Carlos, suprapartidário, sem personalidade jurídica, constituído por representantes do Legislativo, das organizações governamentais e não governamentais, comprometidas com as políticas públicas que refletem no planejamento da cidade em prol da qualidade de vida da população. Tá. É um órgão permanente da Câmara Municipal. Então não é efêmero, tem duração indefinida no tempo. A personalidade jurídica dele é a personalidade jurídica da Câmara, porque é um fórum que existe dentro da Câmara, incrustado na Câmara, e constituído por representantes do Legislativo, tem do Executivo também, das organizações governamentais, não governamentais, comprometidas com as políticas públicas que refletem no planejamento da cidade em prol da qualidade da população. Continua. Continuando o capítulo 1, artigo 2º. O FMPP se caracteriza como espaço permanente de discussão, análise, planejamento e elaboração de políticas públicas para a cidade de São Carlos. Algum comentário? Não. Capítulo 1, artigo 3º. O FMPP consiste em instâncias propositiva, mobilizadora, indicadora, fomentadora e de acompanhamento das ações vinculadas às políticas públicas.
objetivando contribuir para o planejamento da cidade. Continuando o capítulo 1, Continua. artigo 4º. O FMPP adotará as seguintes estratégias de atuação. Artigo 4º, primeira estratégia: elaborar estudos de projetos e ou programas que subsidiem a administração direta e indireta do município de São Carlos. Artigo 4º. Segundo, promover a articulação e integração entre os diversos órgãos públicos e representativos da sociedade civil organizadora. Organizada. Desculpa, civil organizada. Artigo 4º, terceiro, reunir as diversas competências da cidade em prol do planejamento de políticas públicas que atendam às demandas e estimulem o desenvolvimento da cidade com a sadia qualidade de vida. Artigo 4º, item 5º. Quarto também. Propor encontros, simpósios, jornadas e debates públicos com o objetivo de discutir políticas públicas que impactam no planejamento da cidade. Bom, então, o objetivo de elaborar estudos, de promover a articulação e integração dos diversos órgãos representativos da sociedade de São Carlos, reunir as competências, quer dizer, identificar as competências, reunir essas competências em direção do planejamento das políticas que interessam à sociedade de São Carlos, e propor encontros, simpósios, jornadas, debates e tudo mais. Em outras palavras, e sintetizando tudo isso, o fórum pretende ser o pensamento e a voz da cidade. Quer dizer, é a parceria que o legislativo faz com a sociedade e com o próprio executivo. E na composição, que vai vir em seguida, nós vamos ver que a maior representação dentro do fórum não sai da Câmara e não sai do Executivo, sai da própria cidade através das suas instituições. Deixa eu só fazer Pois uma não. pergunta, Zuaita. Esse, no artigo 4º primeiro, elaborar estudos de projetos, isso... Será que a palavra correta aí é elaborar mesmo? Pode não ser, a gente pode destacar para discutir mais tarde. Porque, na verdade, como ela representa os anseios da sociedade são carlense, então ela não é responsável pela elaboração, é? Não, eu vou trocar os termos, fazer uma explicação. Ela, na verdade, vai representar a sociedade. Então, a elaboração desse projeto talvez venha da sociedade. Então, não sei se a palavra correta é elaborar, mas eu também não tenho palavras corretas para trocar essa aqui ou colocar essa entre barras, entendeu? Uhum. Eu acredito que ela deveria propor estudos de projetos. Talvez seja propor, ajudar, contribuir. Também acho que a palavra propor fica... Coordenar. Se bem que coordenar e promover é mais ou menos a mesma coisa, né? Acho que propor ficaria melhor ali, viu? Na minha opinião, né? Talvez o nosso advogado Zé Renato Prado aqui, né? Foi você que escreveu isso aqui, não foi? Foi Pois em conjunto com... Eu quero exaltar aqui no inciso 3º, que eu copiando a Constituição Federal, eu usei o termo sadia qualidade de vida, justamente para recepcionar a Constituição Federal no capítulo, naquele artigo que fala do meio ambiente, que o meio ambiente é voltado à sadia qualidade de vida, de forma a integrar
o meio ambiente em todos os seus sentidos, né, para a qualidade de vida das pessoas. Então foi um vernáculo que é usado na Constituição Federal. Termina, não sei se era o 225, qual é o meio ambiente. Sadia qualidade de vida. Eu lancei aí, copiando a Constituição. Qual que é o termo proposto? No inciso primeiro é propor, né? Propor o inciso primeiro. Agora tem que ver... Zoide, Oi. eu acho que faltou uma competência importante nesse fórum, já que é um fórum, elaborar um diagnóstico da situação, né, do município nessas várias áreas. Eu acho que para a gente trabalhar em cima de um fórum, a gente tem que ter um diagnóstico da nossa sociedade, da nossa cidade, no que tanja tudo, as suas necessidades. Verdade. Talvez Porque o ele diagnóstico seja importante, não? Uhum. Talvez seja o item 1, inclusive, dessa se bem que são estratégias, não são objetivos, mas a estratégia para se chegar a isso é primeiramente um diagnóstico, né? Talvez. Eu acho que o que o Cotrim está dizendo é mais importante ainda, né? Diagnóstico na elaboração dos estudos de projetos, ou diagnosticar a elaboração de projetos da sociedade, alguma coisa assim, porque você no artigo 2 já coloca promover ali, né? Então acho que diagnosticar talvez seja melhor, Cotrim. Complementa, acho que não tiraria, mas você tem que ter, né? Aplicar pesquisas e estudos visando um diagnóstico da realidade social, econômica do município, talvez, alguma coisa por aí. Então, veja bem, diagnosticar elaborando os estudos de projetos. Eu entendo um pouco diferente. O Eu diagnóstico, ele antecede qualquer proposta. Então, primeiro, o diagnóstico é qual é a situação atual, não qual é a situação almejada, né? Mas é da onde se está partindo. Eu penso também que, uma vez que ele vai propor estudos e projetos, a questão do diagnóstico ela seria uma questão metodológica, né? Antes de você propor, você tem que diagnosticar. Então, acho que ele entraria como algo que faz parte do processo, mais do que o processo em si. Não sei se eu fui claro. Ele precede. Não, assim, por exemplo, anterior, né? se está no escopo propor estudos e projetos, então, como parte da metodologia de propor, a gente tem que diagnosticar e tal, não colocar isso como um objetivo e tal, mas como algo que naturalmente vai acabar acontecendo, né, quando a gente for propor alguma coisa. Ele cabe mais no artigo 3º do que no 4º também, né? Eu entenderia que ele seria... Desculpe, eu entenderia que, como o Cotrim mencionou, que seria o item 1 antes do 1. O primeiro tópico aqui já seria o segundo, né? Você primeiro tem um diagnóstico social, econômico da cidade, até para você estabelecer prioridades de que projetos propor. Não, eu falo em anterior, em 3º, é artigo 3º aqui, eu me referi e não ao inciso. Seria o FMPP consiste em instância a instância de elaboração de diagnóstico, uma coisa que estabeleça a precedência do diagnóstico em relação a tudo que vem depois. Se você vai discutir políticas públicas, quais políticas públicas? Aquelas que interessam para a sociedade. Logo, você está identificando, você está fazendo um diagnóstico daquilo que é interessante. A redação do artigo 3º, você está falando? O FMP consiste em instância propositiva, mobilizadora, indicadora, fomentadora, de diagnóstico e de acompanhamento, né? Pode ser.
Porque se você vai acompanhar, você tem que ter um diagnóstico do que acompanhar. Uhum. E acompanhar também os projetos ou propostas, né? Fomentadoras de estudos e de diagnóstico, né? Talvez. Acho que isso resolve, mas depois a gente remete isso para... Rivelli, você continua? Da composição e organização. O FMPP é constituído por representantes dos seguintes órgãos e entidades. 1. Vereador-presidente do FMPP, indicado pelo presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Presidentes das comissões permanentes da Câmara Municipal de São Carlos. 1 representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, indicado pelo prefeito municipal. 1 representante da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. 1 representante da Universidade de São Paulo, USP. 1 representante do Centro Universitário Central Paulista. 1 representante do Instituto Federal de São Paulo, IFSP. Tem um E a mais aí. 1 representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Instrumentação. 1 representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Pecuária Sudeste. 1 representante Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP. 1 representante da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC. 1 representante da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seção São Carlos. 1 representante da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, ASISC. 1 representante da Associação Paulista de Medicina, APM. 1 representante do Centro do Professorado Paulista, CPP. 1 representante da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, APCD. 1 representante da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, AEASC. 1 representante das lojas maçônicas da cidade de São Carlos. 1 representante da sociedade civil organizada e de clubes de serviços da cidade de São Carlos. 1 representante dos órgãos de imprensa. Os representantes e respectivos suplentes serão indicados pela direção dos órgãos e ou entidades. A participação no FMPP não será remunerada, não ensejando qualquer relação de trabalho com a Câmara Municipal de São Carlos. Até aí. Quando foi proposta a resolução que criou o fórum, a gente tinha que colocar a composição. E essa composição foi alterada. Na verdade, foi ampliada. Não houve qualquer supressão, houve ampliação. Nessa ampliação, foram contemplados a Associação Paulista de Medicina, o CPP e a APCD. Quem fez essas emendas foi o vereador Chico Loco. Então foram incorporadas ao texto. Na primeira reunião, nós vimos o interesse da AIASC, da maçonaria e do Rotary Club. Os 3 estavam aqui presentes e manifestaram o interesse de estarem participando nesse fórum permanente. Então, nós falamos, vamos dar um jeito nisso, vamos incluir. E faltava incluir um outro, que é o órgão de imprensa. Por que a imprensa? Ora, porque a gente precisa daqueles que deem capilaridade a tudo aquilo que a gente discutir, tudo aquilo que a gente vier a propor no fórum. A imprensa é um garantidor dessa capilaridade, mas os órgãos os clubes de serviços
também. A maçonaria também. E outros tantos mais. Então, a gente colocou nessa proposta e nós vamos estar refazendo, no segundo momento, vamos estar refazendo aquela resolução para incluir essas representações também. Alguma observação até aqui? Não. Certo. E só a sigla do IFSP, né? Uhum. Eu acho que também ali no 10º, um representante, acho que faltou colocar preposição, né? Preposição Representante do do centro. das indústrias do Estado de São Paulo e da Federação, né? Uhum. A gente submete isso daqui depois a um crivo de redação, né? Continua. Continua? Por favor. O representante das entidades e órgãos mencionados no artigo 5º desse regimento, junto ao FMPP, será destituído pela ausência injustificada a 5 reuniões consecutivas e ou alternadas, sendo substituída pelo respectivo suplente. Substituído. As faltas... Porque o órgão tem que indicar qual é o seu representante e o representante tem que vir às reuniões. Se reiteradas vezes ele deixar de comparecer, você comunica, existe suplente e o fórum comunica ao órgão aquelas ausências e a necessidade de substituição. Sim. As faltas às reuniões do FMPP poderão ser justificadas ao presidente no prazo de 5 dias a partir da data de ausência. O mandato dos membros do FMPP será de 2 anos, permitida sua recondução. O FMPP será dirigido por uma comissão executiva, composto pelos seguintes. Composta. Né? Presidente, primeiro secretário, segundo secretário. A presidência do FMPP será exercida por vereador nomeado pelo presidente da Câmara Municipal. Por que por vereador? Porque é um órgão da Câmara, você tem que garantir esse vínculo, necessariamente. Meu parágrafo único. Os demais membros da comissão executiva do FMPP serão eleitos entre seus pares. Passo aqui. Prosseguindo, artigo 10. O primeiro mandato da presidência do FMPP será exercido pelo vereador propositor da resolução que o instituiu. Os demais mandatos, mediante eleição entre seus pares, permitida reconduções. Artigo 11. Eu não sei se aí é o lugar adequado ou se isso caberia nas disposições transitórias, né? A primeira parte do artigo. Então, no primeiro momento, parece que já que o artigo 9º, a presidência do FMPP será exercida por vereador nomeado pelo presidente da Câmara,
A nomeação será pelo presidente, né? Nomeação. Pelo presidente, Uhum. né? O primeiro mandato, Aliás, todas as nomeações. sim, o primeiro mandato da presidência será exercido pelo vereador propositor da resolução que o instituiu. Os demais mandatos, mediante eleição entre os seus pares. Quer dizer, mandado da presidência. Então, Por eleição dos seus pares, Não. não é. então, Então, esse O está contraditório com o presidente- anterior. é, Aí devia ser o primeiro mandato da presidência, para o primeiro mandato será nomeado o propositor. certo. E os demais mandatos mediante nomeação. Sim, acho que estão... Já não precisa nem falar, né? É. A única Agora- coisa que a gente dizer que cabe ao presidente nomear. Só que no primeiro mandato ele deve nomear o propositor. Agora, os demais cargos, porque é secretário É, e segundo secretário, esses serão eleitos entre seus mas pares. isso já está no anterior, no parágrafo único. Aqui está falando de presidente. Uhum. Sim, Então, talvez os demais mandatos acho que fazer uma, pode sumir. uma O primeiro presidente será nomeado para exercer o primeiro mandato será nomeado o propositor. É, então, para fazer essa adequação. Artigo 11, Deixa eu, Zé Renato, deixa eu fazer só uma pergunta. Não fica mais fácil pegar esse artigo 10 e incluir dentro do parágrafo do 9º? pode ser com relação à técnica legislativa, no momento que você vai parte para a redação, você começa a visualizar melhor, né? A técnica legislativa permite, é possível, sem dúvida. É só por clareza, né, Zweite? Eu- A mensagem está sair. dada, mas por clareza, se você incluir o 10º dentro do 9, fica mais fácil. Sim, do Então, parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Importante é a gente identificar alguns problemas, depois a gente ajusta tudo isso dentro de uma De uma técnica. técnica legislativa. Compete ao artigo 11, compete ao presidente do FMPP convocar e presidir as reuniões, inciso primeiro, né? Inciso segundo, representar, dirigir e supervisionar as atividades do FMPP, reunir subsídios e convocar os assessoramentos necessários, indicar a exposição de temas, inciso quinto, tomar parte nas indicações e exercer nas reuniões e nos casos de empate o voto de qualidade, baixar atos decorrentes de deliberação do FMPP, delegar competência, desde que previamente submetidas à aprovação do plenário, cumprir e fazer cumprir este regimento interno. Prosseguindo? Prosseguir. Artigo 12. Só um instante. Aí fala do presidente, precisa dizer das competências do primeiro secretário e do segundo secretário. Ok. Incluídos, então, dois É. artigos, Sim, sim. do 11, 12, 13, do primeiro secretário do... Atribuições. Artigo 12. As reuniões ordinárias do FMPP realizar-se-ão mensalmente. Faculta-se a realização de reuniões extraordinárias a critério do presidente ou por deliberação expressa de metade de seus membros, cabendo ao presidente a convocação. As reuniões ordinárias e extraordinárias do FMPP serão públicas. Parágrafo 3º. A convocação das reuniões ordinárias far-se-á por edital publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal,
além de ofício a cada um de seus membros, com 7 dias de antecedências mínima, dele devendo constar data, hora, local e pauta. Parágrafo 4º. As reuniões extraordinárias, em caso de emergência justificada, poderão ser convocadas com antecedência mínima de 2 dias, através de ofício e e-mail aos membros. Artigo 13. As reuniões do FMPP terão a seguinte ordem. Inciso 1º. Leitura e votação da ata da reunião anterior. Leitura do expediente compreendendo comunicação da correspondência recebida, relação das proposições recebidas. Inciso 3º. Apresentação ou relatório da matéria objeto de discussão, votação e deliberação. Inciso 4º. Abertura de espaço para manifestação dos membros interessados. Neste último caso, a critério do presidente, consultando os seus pares. E encerramento. Pedrinho, continua. Assim, tem que fazer uma correção de gráfica, inciso 4º e inciso 5. Tá, 2 incisos 4º. Ah, é. Para ser batido. Sim, poderão ser. Parágrafo 4º também, as reuniões extraordinárias em caso de emergência justificadas poderão ser convocadas, não serão convocadas. Onde? O parágrafo 4º do 12. As reuniões extraordinárias, em caso de emergência justificada, poderão ser. Tá. Ou serão, né? Serão, né? Serão, né? Oi. Por que que a gente pula do 2º, 3º logo para o 6º, depois do artigo 12 também? E tem um hífen a mais ali no artigo 2º. Ah, não é não, é minha cópia que saiu errado. Mas veja bem, nós estamos no artigo 12, tem a primeira cláusula do artigo 12, depois tem a segunda, passamos para a terceira e depois pulamos para a sexta. Não. O meu não tem quarta. Estou vendo. Ué, Realmente estou. você está com outra cópia. O texto dele está. O meu texto saiu número 6 só. Só a numeração. Só. Esses processos de fazer esses documentos são assim mesmo. A gente faz uma vez, faz duas e vai corrigindo, né? Passo a palavra para o... Passa. Artigo 14. Meu amigo. Artigo 14. As deliberações e as decisões do FMPP serão tomadas por maioria de votos dos presentes, por aclamação ou nominal, quando solicitado por algum membro. Parágrafo 1º. Terão direito ao voto apenas os membros titulares. Os suplentes votarão na ausência dos titulares. Parágrafo 2º. Para cada reunião será lavrada uma ata, com exposição sucinta dos trabalhos e das deliberações, que será assinada pelos membros presentes e devidamente arquivada. Artigo 15º, né? O FMPP poderá instituir comissões temáticas específicas, compostas por seus membros e ou por terceiros indicados, objetivando a consecução das suas finalidades.
Capítulo 3º, das disposições gerais. Artigo 16. 16º. O FMPP disporá de uma página eletrônica de livre acesso, onde constarão os principais atos, trabalhos e matérias de interesse da população. Artigo 17º. Para a viabilidade do FMPP, a Câmara Municipal de São Carlos disponibilizará toda a estrutura material e de pessoal e os encargos decorrentes. Só um instante. Com relação a isso, está sendo garantido, mas em conversa com o presidente, no final deste ano, quando nós formos votar o orçamento da Câmara, deve ser destinado um valor para que a gente poder estar viabilizando encontros e despesas com palestrantes e coisas semelhantes no ano de 2019. Então, isso é a palavra do presidente. Pode prosseguir. Artigo 18º. O presente regimento interno poderá ser alterado, emendado, aperfeiçoado ou revogado no todo ou em parte, por proposição da presidência ou por subscrição da maioria absoluta dos membros do FMPP. Artigo 19º. O mandato da primeira composição do FMPP se estenderá até 31/12/2020. Em 1º de janeiro de 2021, serão considerados empossados os membros escolhidos para o mandato subsequente. Artigo 20º. O presidente do FMPP será nomeado pelo presidente da Câmara Municipal, por ocasião da eleição das comissões permanentes da Câmara Municipal. Aí acho que a necessidade de uma explicação. A cada 2 anos é mudada a presidência da Câmara. Então, o atual presidente, o Júlio César, 2017, 2018. Último dia de mandato dele, 31 de dezembro de 2018. Em 1º de janeiro de 2019, toma posse a nova mesa diretora da Câmara. Então, você tem um novo presidente e são escolhidos demais membros da mesa. Na primeira sessão primeira sessão de 2019, atende para mim, por favor. Primeira sessão de 2019, vão ser escolhidos os membros das comissões permanentes da Câmara. E aí é que deve ser escolhido o novo presidente. Quer dizer, juntamente vai ser escolhido o novo presidente. Não necessariamente em 2019, não vai ser em 2019, vai ser em 2021, que isso vai acontecer com a presidência. Porque agora a gente está numa fase de estruturação do fórum. Mas quando terminar essa estruturação, e o prazo que nós nos demos foi até o final de 2020, eu acho que a gente já tem tudo isso aí consolidado e a gente entra numa rotina da Câmara que já permita essa sucessão sem problemas, sem atropelamentos e sem interrupção dos trabalhos. Está faltando aqui... Só um minutinho, Zoite. Eu aqui não compreendi.
O artigo 9º já não diz que a presidência será exercida por um vereador nomeado pelo presidente da Câmara Municipal? Eu estava olhando essa observação. De pronto eu já ia sugerir uma redação, uma vírgula, uma redação aqui do artigo novo, remetendo, atendido o disposto no artigo, fazer uma harmonia entre o que está no artigo 9º e essa questão que está na disposição. É que é o seguinte, existem as comissões permanentes. O fórum se situa ali junto com as comissões. As comissões são eleitas na primeira sessão de mandato do presidente. As comissões são objeto de discussão e tudo mais, e até mesmo de votação. A do fórum não é por votação, é escolha do presidente. Mas de 2 em 2 anos existe essa mudança. E essa mudança até se reflete na composição do fórum, uma vez que os presidentes das comissões permanentes da Câmara têm assento no fórum. Sim, é o artigo 5º, 2º. Presidente das comissões permanentes da Câmara Municipal de São Carlos. Isto. Então, é aqui que se refere esse artigo 20º. Também, mas não só. É mais uma coisa interna da Câmara, porque a cada 2 anos muda-se. Então, o que está amarrando aí no último, acredito seja, é que você elege o presidente, elege a mesa, que vai nomear as comissões. Nomeadas as comissões, os presidentes das comissões fazem parte também do fórum. Então, provavelmente, alguém vai ser presidente da comissão e um outro será presidente do fórum, né? Então, se nomeia na mesma época. Acho que para casar os mandatos, para não ter descontinuidade administrativa. Zé Renato, falta colocar aqui que esses membros, os membros do fórum, que são indicados pelas suas órgãos de representação, serão nomeados em diário oficial pelo presidente da Câmara. Tá. Quer dizer, o ato formal da Câmara é a nomeação de todos. Não seria o caso, por exemplo, o artigo 20, a gente escrever de uma forma mais genérica, assim, havendo mudança na presidência da Câmara, o FMPP será recomposto. Não. Porque aí ele acaba sendo recomposto o presidente, as comissões, e senão o mandato já é de 2 anos, então já recompõe mesmo, né? Tá. E só coincide, como vai ser na mesma data, mas só tá coincide amarrado, que é mudando. porque... Aí fica amarrado. O mandato é de 2 anos, muda na época que muda o presidente e as comissões. O presidente assume, monta as comissões e nomeia. Mas não seria questão de recompor inteiro, até as entidades ter que indicar mas todos, porque o mandato é de 2 anos. De todos, né ou não? O mandato de todos é de 2 Não sei anos. se está claro isso, será que está? Agora, Parece eu acho que no primeiro, o mandato de todos deve ir até 31/12/2020. Está na disposição ali. O de todos. É, de todos. Então, terminado o mandato inicial, que é de mais de 2 anos, consequentemente, os outros entram na rotina de 2 em 2 anos. E o conceito desse 2 em 2 anos é a troca da presidência. É isso. É simultâneo. É. Por esse artigo 20, né? É que o artigo 20 ele não troca, ele não, assim, eu acho que ele não linka automaticamente a recomposição, né? Ele fala só do presidente e das comissões. O 20 não está nas transitórias? Não, ele está nas transitórias, mas ele fala que o presidente será nomeado pelo presidente da Câmara, que já falava naquele outro artigo,
por ocasião das eleições das comissões permanentes. Pelo que eu estou entendendo, é quando troca a presidência, trocam as comissões, troca o presidente do FMPP, não é isso? Eu acho que assim podia já fazer um negócio meio que permanente. Trocando a presidência, recompõe o conselho, porque... Nas transitórias, as transitórias dizem respeito àquilo que não é a rotina. É aquilo que você faz para conseguir um ajuste inicial. Uhum. Então, isso seria nas disposições gerais ou em outro lugar, menos nas transitórias. Transitória o mandato lá nas gerais é de 2 anos. Só que na transitória diz o primeiro mandato vai ser até a data tal, que vai além dos 2 anos. Evidente. O 20 não deveria mesmo estar aqui. O 20 ele está batendo com o 9, porque ele fala praticamente o que o 9 fala. A presidência da FMPP será exercida por vereador nomeado pelo presidente da Câmara Municipal. Já estava no 9 como algo assim, permanente. A única coisa que aqui acrescenta é que vai ser em que momento? Por ocasião da eleição das comissões permanentes. De uma certa forma, não existe uma antinomia entre um artigo e o outro. Na verdade, porque aqui contempla uma situação além, é só no 9 fazer uma adequação, respeitado o disposto no artigo 20, etc. Fazer uma adequação disso. Tá. Porque aí também tem uma outra questão. Se você não tem as comissões permanentes, mas o presidente já indica quem vai presidir o fórum e que não passa pelo crivo dos demais, quer dizer, deve ser dialogado e tudo mais. Mas você não tem as comissões permanentes e já indicou o presidente do... É uma questão política. Apenas uma questão para poder clarificar. Poderia ser acrescentado alguma coisa, por exemplo, aqui quando fala um representante da sociedade civil organizada e de clubes de serviço da cidade de São Carlos. É no item 14. O inciso 14, né? Do artigo 5º. Do artigo 5º. Como é que se dará-se essa nomeação? Não seria melhor já mencionar, no caso, que aqui então seria Rotary Club, eu agora vou chutar, tá bom? Representados pelo Rotary Club Bandeirante ou pelo Rotary Club tal. Aí dá outra encrenca, né? Não, porque senão fica em aberto, né? Como é que você vai definir isso, tá bom? Isso eu não estou dizendo para você mudar, mas é pensar a respeito, tá bom? Inclusive você conhece bem isso. Para mim, do jeito que está ok, mas fica muito em aberto. Só a título de exemplo, para se comparar, eu pertencia ao Conselho Estadual de Alimentação Escolar, que é regido por uma lei federal. A lei federal diz que haverá dois representantes da sociedade civil, da sociedade civil. Mas ele não diz quais entidades da sociedade civil, mas diz o como. Esses representantes ou postulantes à representação, eles têm que ser objeto de uma escolha nas suas associações, onde é feita a reunião, a ata e etc. e tal. Então, sai o nome dele para ser um postulante à representação.
Daí, imagine que diversas entidades civis organizadas tenham feito a indicação. Eles vão se reunir em data e local já estabelecidos pelo edital e de lá vão sair dois titulares, 2 suplentes. E eles vão se virar para fazer com que saiam 2 titulares e 2 suplentes. Eu estou dando o exemplo da merenda, e é isso que diz a lei federal para esse caso. É claro que aqui não é a mesma coisa, mas pode servir o processo. Se muitos querem, e eu acho que a gente não tem que abrir para todo mundo, existe um outro momento para abrir para todo mundo, que são as comissões temáticas, né? E mesmo as reuniões são abertas, mas nas temáticas você vai buscar outras pessoas para estarem compondo, para estar enriquecendo o fórum. Órgão de imprensa, a mesma coisa. São diversos órgãos de imprensa, mas quais? Todos. Não, os órgãos de imprensa vão se entender, vão indicar um. Esse foi o raciocínio. Mas o raciocínio pode estar errado. Uma opção Mas eu acho que tem que ser assim, Zé. factível seria utilizar-se, né, de órgãos já organizados, conselhos setoriais, né? Não, mas é que nesse caso que ele está propondo são clubes de serviço, por exemplo, só de rota é 4 ou 5. Então você não pode dominar aquele. Eles têm que se entender o que o fórum tem que fazer, é mandar o ofício e pedir para que eles se reúnam e indiquem o nome. Se eles não indicarem... Juridicamente, essas formas, clubes de serviços, no mundo jurídico, eles não existem, né? Na verdade, você tem pessoas... São entidades da sociedade civil. Aí você vai envolver, inclusive, associações de bairros, né, esse modelo comunitárias, etc. Né? São associações. As associações Hoje, Rotaries a tem que ter CNPJ, né? A solução para isso, quando existe mais de múltiplos representantes, é você chamar uma reunião das entidades da sociedade civil em tal data, em tal local, com o fim de escolher os representantes. Sabe, no andamento das coisas, é que a gente vai se aprimorando, a gente vai corrigindo aqui, corrigindo acolá, melhorando o processo aqui, reconhecendo que aqui não está dando certo, poderia ser diferente. A gente vai ajustando as coisas. O importante, na minha visão, é ter uma estrutura inicial com a participação daqueles que estão interessados, de fato, em participar. A hora que o trem estiver no trilho e estiver andando, as coisas começam a acontecer. E eu tenho convicção de que vão acontecer. Daí é que vai haver interesse, e bastante interesse. E vai ter espaço para esses interesses. Mas o espaço dentro desse colegiado vai ser 2 anos depois. Tem mais alguma observação? Está sendo premido pela circunstância, que tem uma reunião sobre a educação muito importante. Já ligaram de novo. Acho que é isso. Então, eu quero ajudá-lo aqui no sentido da gente encerrar, né, Zé? Agora, a gente podia estar agendando uma reunião, uma nova reunião. Ficou meio pré-definido, né, que seria... Com esse regimento... No primeiro, né? acho que para... Vamos reescrever, né, Zé? Para sanear um pouco a reunião, né? Acho que no primeiro momento, fazer uma revisão do que foi
fazer uma extraordinária. Reescrever isso aí, alguém, né? Tem algumas dessas adequações. O próprio Zé Renato, né, Zoito? Trabalhar em É. cima disso. Faz uma extraordinária, a gente já recolhe as indicações e na próxima reunião a gente aprova o regimento e já tem os nomes para serem indicados, já escolhe o primeiro secretário, o segundo secretário, já tira a agenda pode ser do semestre, ou no mínimo uma agenda para estar discutindo quais são as políticas públicas que nos interessam de cara, quais são as prioritárias, qual é que vai ser a primeira discussão, como é que vamos organizar a primeira discussão. Eu acho que o pontapé inicial da coisa é a primeira discussão, a elaboração de uma boa reunião que seja a primeira discussão de uma política pública. Materializar, né? Tudo bem? Alguma pergunta, algum questionamento? Então, só me resta agradecer a vocês e a gente marca uma... Só um instantinho, então, qual que seria essa data dessa reunião extraordinária? Você vai estabelecer ainda? Se a gente pudesse estabelecer aqui um dia, mas nem eu mesmo tenho condições de falar assim, olha, vai ser no dia tal, que eu nem estou com a minha agenda aqui. Mas o horário mais favorável para vocês é esse horário das 5 horas? É isso aí. Então, numa segunda-feira, às 17 horas. Essa segunda-feira, Zoai, tem que ser mais cedo do que um mês da data de hoje, né? Que a gente ficou... Não, claro. Que não, para não daqui uns 15 dias, no máximo 21. Cairia no dia 20. Daqui a terceira segunda, qual é? Quanto que é? A terceira segunda... Dá 21 dias. 21 dias dá dia 27 de agosto. Estaria bom, Zoito? Muito longe. Hoje é 6. E a anterior é? 20. Tem feriado no meio, né? Não. Tem, dia 15 de agosto. Não, mas dia 15 é uma semana antes. Dia 20 cai exatamente na segunda-feira. Mas eu acho que como vai ter que reescrever, talvez 27, né, Zé Renato, que tem essa tarefa aí. Esse trabalho é um trabalho relativamente simples de fazer. Eu acho que é pouca coisa. São 7 erros gramáticos e 2 parágrafos de gramática. Vocês acham, então, no dia... Tranquilo. 20? Eu acredito que se fizer 15 dias de hoje, não sufoca muito na próxima reunião de um mês e ainda dá tempo suficiente para fazer, porque as correções são 20 do 8? Simples. 20 do 8? 20 Perfeito. 17 horas. Vou até marcar aqui já. Agendado. Tá bom, então. E ter lido a ata para votar. Tá bom? Tá, muito obrigado. Está encerrada a reunião.